Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre pessoas que determinaram que não querem mais crescer na vida. Eu estou até aqui com um livro, As 16 Leis do Sucesso, o livro que mais influenciou líderes empreendedores em todo o mundo. Bom, só que falar sobre empreendedorismo e sucesso para pessoas que literalmente não querem mais crescer na vida acaba se tornando até irrelevante. Né? Como no dito popular, é a mesma coisa que jogar pérolas aos porcos. Eu estou terminando de concluir, finalizar alguns estudos, né? Até terminar de estruturar modelos de negócios para não ficar dependendo do salário mínimo. O que acontece? Geralmente o salário mínimo hoje em dia tá, para quem trabalha o mês todo, né, tá durando em média aí até vamos dizer assim, dependendo, né, da quantia de salário que uma pessoa ganha, né, tá durando em média aí até o dia 10 mais ou menos, né? Ou seja, a conta não tá fechando. E assim, eu resolvi gravar esse vídeo, né, porque aqui na região, nessa cidade, ela é muito limitada, ela carece de opção. Eu até podia pegar isso aí, gravando um vídeo aí, caminhando, fazendo um vlog, mas né, para mim literalmente não compensa muito. Então eu resolvi estar trazendo esse conteúdo, né, em relação a pessoas que determinaram e cismaram que não querem mais crescer na vida, porque é justamente em relação a momentos como esse, né, ou seja, uma situação que está literalmente saturada, estagnada, que não proporciona crescer na vida, que é sempre o mais do mesmo, a mesmice, marasmo, estagnação. E principalmente, né, pessoas que determinaram que não querem mais crescer na vida, elas vão querer te puxar para baixo, ou seja, né, em relação até à frequência e à vibração que elas acabam emanando. E assim, futuramente, né, vou estar procurando ir para outros ares, até melhorando de vida, né, porque dependendo em determinados ambientes, né, em relação à carga negativa, não te proporciona crescer na vida. Então, basicamente, o que acontece? Né? Amanhã é segunda-feira, a maioria das pessoas vão continuar seguindo a sua rotina, né? Vão estar trabalhando ali, provavelmente, em um lugar que elas detestam, fazendo uma atividade que elas não gostam. E, literalmente, né, a vida ela não se limita a isso. Né? Só que aquelas pessoas que têm a mente muito fechada, elas não aceitam, né, que alguém pensa diferente delas, da forma que elas foram ensinadas a pensar, né, ou foram doutrinadas a pensar. Então, assim, basicamente, o que acontece, né? Certos ambientes até acabam te adoecendo, né? Certos ambientes ou te geram vida ou te geram morte. Então, basicamente, eu tô gravando esse vídeo, né, justamente porque eu não, né, a maioria dessas pessoas que determinaram que não querem mais crescer na vida, elas não vão torcer para que você vá para outro nível, né, ou seja, tenha resultados extraordinários, se destaque na vida, tenha realização pessoal, realização profissional, satisfação pessoal, satisfação profissional. Eu falo isso porque literalmente a situação vai continuar a mesma coisa. A mãe vai continuar literalmente a mesma coisa, a mesma rotina e assim sucessivamente. Então eu estou terminando de concluir alguns projetos, né?
buscando aí ter outros negócios, né, para não ficar dependendo, né, apenas de ficar trabalhando aí o mês todo para ganhar salário mínimo, porque não realmente tem em certos determinados momentos da vida, né, que a gente tem que pegar e decidir, como é que eu vou dizer assim, seguir em frente. Ou seja, é a mesma coisa que está na zona de conforto, né? Tem um limite de crescimento. Né? Então, assim, se você, para quem almeja, né, conquistar coisas maiores na vida, né, ou tá buscando aí, como é que se diz, viver momentos incríveis, né, como tem algumas postagens no Instagram, né, então essas pessoas que cismaram, que determinaram e não crescer mais na vida, elas não vão entender isso. E seja em relação como é que se diz, né, a carga negativa associada à mediocridade, né, ou até mesmo continuar seguindo rotinas e padrões, né, continuar fazendo as coisas no piloto automático, né, fazendo as coisas naquele looping, né, no ciclo repetitivo ou no ciclo de escassez. Então, assim, eu já estou vindo aqui me pronunciar e me posicionar, né, em relação a isso, porque tem certas situações que continuam se repetindo, né, e que não tem mais como continuar aceitando. Então, assim, e não tem nada a ver com problema de depressão, não. O negócio envolve o que acontece, né? Que muita coisa. A maioria das coisas que você vai fazer na vida envolve gastos, custos e despesas. Só que quando você coloca na balança, né? Por exemplo, um salário, né? Ou seja, trabalhar o mês todo para ganhar um salário e associa isso a fazer uma viagem, ou seja, em relação a melhorar de vida, né? Vai muito além do que um mês de trabalho pode proporcionar. Então, ou seja, a conta não fecha. E outra coisa, né? E outra coisa que eu não posso deixar de falar nesse vídeo: jamais aceite e se contente em ficar aceitando migalhas, porque a vida é muito mais que isso. A vida é muito mais do que ficar nessa mesmice, ficar aceitando migalhas, ficar se conformando em continuar vivendo uma vida medíocre, continuar fazendo o que a média faz. Então, assim, outra coisa que essas pessoas que determinaram que não querem mais crescer na vida, elas não gostam de falar de conhecimento, né, em outros idiomas, em aprender outros idiomas, né, vivem arrumando justificativa, vivem arrumando 1001 desculpas, né, mas para ficar dando palpite, ficar dando pitaco, para querer ficar tentando te diminuir, e isso não vão faltar pessoas. Então, ou seja, né, se você continua, por exemplo, né, se você continua fazendo a mesma coisa, é óbvio que você vai continuar tendo os mesmos resultados. E às vezes você precisa romper com determinadas situações, abrir mão do que não te agrega mais, não está somando na sua vida,
não está fazendo com que a sua vida melhore em absolutamente nada, seja em relação à situação financeira ou em relação como é que se diz, apenas trabalhar para ganhar um salário por mês. Mas a maioria dessas pessoas, para elas pouco importa isso. Para elas, para algumas pessoas, né, a vida só gira em torno de escala 6x1, de ficar trabalhando 44 horas por semana, passar o ano todo, né, trabalhando, vendendo tempo, para depois viajar para algum lugar com o que o dinheiro dá para dá para pagar. E não o que realmente, né, podia ser feito. Viajar para onde quiser, que tem uma diferença, né? Viajar para onde se quer, para o dinheiro, para onde dá para viajar. Então, como se diz, né, tem muita gente limitada querendo te limitar. Querendo cagar a regra, querendo impor padrões. Então, basicamente, né, dificilmente alguém cresce na zona de conforto. Eu estou fazendo esse conteúdo justamente por causa disso. Porque a maioria das pessoas não vão torcer para que você seja bem sucedido na vida, tenha sucesso, prospere. Muito pelo contrário. Vão ter vários torcendo contra. Vários. E até montar grupinho no WhatsApp para ficar fazendo fofoca, para ficar falando mal. E isso para isso não vai faltar gente. Agora, por que essas mesmas pessoas elas não pegam e montam um grupo para falar sobre melhorar a vida financeira, para falar sobre negócio, para falar sobre ter fontes de renda, para falar sobre ficar rico trabalhando, prosperar na vida, ter abundância, como é que funciona o jogo do dinheiro em relação à sociedade. E tantos outros assuntos aqui que eu não vou nem tá entrando, nem tá entrando em detalhes. Mas vão ter aquelas pessoas que não querem mais crescer na vida e que cismaram e que vão querer te puxar para o mesmo nível que elas estão. Ambiência muda resultados. Faz algum tempo que eu fiz uma postagem em relação a isso. Ambiência muda resultados. Tem certas situações que realmente acaba se tornando até, como é que se diz, certas situações acabam se tornando, de tanto tempo, elas acabam se desgastando. Na situação, a gente percebe que continua a mesma coisa, e aí muitas das vezes, né, até por falta de investimento, ou por causa ou até mesmo por causa da maioria que muitos não querem, não se destacarem em absolutamente nada na vida, vão querer te diminuir, vão querer ficar tentando minar sua mente, seja com palavra negativa, seja com palavra de derrota, seja querendo que você continue sendo uma pessoa fracassada, uma pessoa derrotada, seja que
querendo que você continue numa, como é que se diz, torcendo para sua desgraça. Então, para essas situações não vão faltar pessoas. Não vão faltar pessoas. E eu não estou fazendo esse tipo de conteúdo aqui para ficar contando conversa da carochinha ou conversa para boi dormir. Ou ficar apenas ficar enxugando gelo. Não, tem que procurar buscar fazer coisas que realmente me proporcionem alcançar resultados extraordinários e viver uma vida extraordinária. Diferente de quem determinou esses mães que não quer mais crescer na vida. Ah, porque passa um carro de som ali anunciando que vai ter uma vaga, que coisas que já se repetia há 10 anos atrás, 20 anos atrás, aí acho que aí tem gente que acha que tu é obrigado a sair correndo aí, tá dependendo de currículo, ou tá dependendo aí de trabalhar o mês todo para ganhar salário, como se a vida girasse apenas em torno disso. Então, basicamente, tem que buscar estar mudando até mesmo o ciclo, né, das pessoas, procurar estar interagindo, se conectando com outras pessoas que pensam grande, ao invés daquelas pessoas que têm uma mentalidade tacanha, ou que simplesmente, né, não tem mais, né, falar em realizar sonhos, né, para essas pessoas. Muitos já até desistiram de realizar as coisas na vida, já jogaram a toalha há muito tempo. Então, na medida do possível, eu vou estar postando os conteúdos com mais frequência e tem mais vídeos para estar trazendo para o canal. Só que o que acontece? Acumulou muita coisa para fazer e tem todo o trabalho, né, de edição e por aí vai. Então, basicamente, o conteúdo desse vídeo seria isso. Tem aquela frase: se posicione, as pessoas te tratam da maneira que você permite. Então, por isso que eu estou abordando esse tipo de conteúdo nesse vídeo. Para depois, ano que vem, nos dizer: ah, não, a situação continua se repetindo, continua a mesma situação, provavelmente vai continuar se repetindo a mesma situação ano que vem e vai ficar por isso aí mesmo. E tem gente que fica só empurrando as coisas com a barriga, só fazendo de conta: não, tá tudo normal, deixar por isso aí mesmo. Pessoas acomodadas, pessoas que não querem pagar o preço, pessoas que não para elas tanto faz como tanto fez se você quer melhorar de vida. Elas querem mais é que você se exploda, querem te ver lascado, ferrado na vida, quebrando a cara. E se você está num ambiente que a maioria não torce para que você se dê bem na vida, tem que pegar e romper e pegar e partir para outros ambientes. Mesmo que for para começar do zero.
Jesus Cristo não realizou milagres na terra onde ele nasceu, ele pegou essa da terra onde ele nasceu e realizou milagres em outros lugares, em outras regiões. Bom, então esse era o conteúdo que eu queria trazer nesse vídeo e até o próximo vídeo.